A paz de Jesus a todos. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Jesus é o Senhor. Tem uma mensagem de Deus para você. Primeira Coríntios capítulo 12. Vou ler do 12 e aí eu vou lendo. A unidade orgânica da igreja. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito mais honra, muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dom de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Essa palavra ela está falando a respeito sobre os membros do corpo de Cristo, que cada membro tem a sua função. E muitas vezes as pessoas têm recebido dons de Deus, mas elas acham que o dom delas é inferior ao outro. Ela vê alguém com uma voz diferente, uma voz única, digamos assim, e ela talvez não tenha aquela voz, e aí já acha que ela não tem dom. Ou às vezes é alguém que toca algum instrumento musical. A pessoa vê alguém que toca muito violão, ou toca muito teclado, ou outro instrumento, e a pessoa já não tem aquela facilidade, e por isso essa pessoa ela acaba achando que não tem dom, ou que ela é menos que os outros. Só que cada pessoa tem sua função no corpo de Cristo. Só que tem que ter cuidado, porque muitas pessoas, elas acabam que elas entendem que, digamos, o chamado delas não é, vamos supor, a pessoa está na fé, aí ela, em vez de ser um pastor, ela é uma pessoa para limpar uma denominação. Aí ela acha que por causa disso, ela
tem que buscar menos a Deus. Não que ela venha falar isso. Ela não vai dizer isso. Mas as atitudes dela dizem isso. Porque ela não ora por cura, então ela não tem que ser cheia do Espírito Santo. É assim que ela pensa. Por isso que muitos não estão buscando milagres. Quando Jesus ele fala que aquele que crê nele faria o que ele fez e coisas maiores, ele não está limitando a algumas pessoas que têm o dom de cura. Não, é a todos. Só que quando fala o dom de cura, é porque a pessoa é muito usada nisso. Mas uma pessoa que é um mestre, que é da área do ensino, se ela estiver numa situação que tem alguém doente, ela pode orar e Deus vai curar. Porque quem cura é Deus, não é a pessoa. Agora, então por que tem uns que têm o dom da cura? Porque eles são mais usados nessa área. Eles são mais usados por Deus nessa área. Não significa que eles não podem ser usados. Porque muitos se escoram nisso. Ah, o meu chamado não é evangelizar. O meu chamado não é pregar. O meu chamado é só contribuir para o missionário. Ele que vai pregar, eu só dou dinheiro. Tem pessoas que pensam dessa forma. Porque elas estão achando que são menores, elas sentem que a função delas é diferente e não buscam se encher do Espírito. Consequentemente, o coração não vai arder para fazer a vontade de Deus. Não vai desejar fazer a vontade de Deus. É isso que eu quis dizer. Não vai ter aquele desejo de fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque as coisas do mundo entrou no coração da pessoa. E ela vai dizer, não é meu chamado não. Não é meu chamado não. A pessoa, às vezes, congrega em um local, aí em vez de servir naquele local, vamos supor, pastor que toma conta ali do trabalho, chama um grupo de pessoas para evangelizar. Aí a pessoa fala assim, não vou não, porque não é meu chamado não. Não tô preparado ainda para isso não. Mas é porque a pessoa não se posiciona com Cristo, ela não está vivendo Cristo. Aí ela usa desse argumento, não, mas meu chamado não é esse. Ela utiliza desse argumento para fugir de uma responsabilidade, mas Deus vai pegar. Por quê? Porque está tentando agir de má fé, querendo colocar uma desculpinha. Enquanto tem pessoas que estão numa situação mais difícil, ou financeiramente, ou de saúde, mas estão procurando fazer a vontade do Senhor. E Deus ele está vendo todas essas coisas e as pessoas, não, mas não é meu chamado não. E Deus, é o chamado sim. Mas você, entendeu? A pessoa fica querendo enganar Deus. São os enganadores que querem enganar Deus. Querem porque não conseguem. Consequentemente, a unção não flui. Observa o exemplo de Estevão. Estevão, segundo o texto de 1 Coríntios 12 aí, uns foram chamados para apóstolos, operadores de milagres, né? Estevão, segundo o que a Bíblia diz em Atos, ele foi chamado para quê? Para servir as mesas, para fazer, digamos, a obra social. Ele entrou no lugar de Judas como apóstolo, os 12 lá, mas ele foi chamado às mesas para servir, né? Foi um dos 7 diáconos, Estevão, mas ele tinha sede de Deus. E Deus não levantou ele, que o rosto dele parecia o de um anjo, segundo a Bíblia. E é uma coisa tipo assim, destaque, porque você não vê falar muito isso. Tipo, o rosto de Tiago, o rosto de Tomé, o rosto de Marcos, quando você olhava, parecia um semblante de um anjo. Não fala isso. Não estou dizendo que não parecia, mas a Bíblia não cita isso. Agora cita Estevão. E diz que Deus operava por ele coisas tremendas, sinais e maravilhas. Hoje tem pessoas que recebem um cargo e falam, não vou pregar não, porque não é meu chamado não. Aí fica só fugindo. É tipo um Jonas. Ficar tentando enganar Deus, fugindo com a sua desculpinha, dizendo que não dá tempo. Mentira, é porque não prioriza Cristo. Aí não vem desejo. Porque como que o desejo
no coração de uma pessoa para fazer a vontade de Deus vai vir quando ela passa a buscar a Ele de todo o coração, buscar dele a vontade dele, se entrega de verdade, abandonando as coisas do mundo. Só que a pessoa não faz isso. Ela vai para a denominação, ela canta, ela lê Bíblia, ela ora todo dia, ela lê a Bíblia todo dia, ela vai para a denominação, mas ela não se entregou para Cristo. O coração dela ainda está o mundo, ainda está o dinheiro, ainda está o sustento, ainda está a ganância. E todas essas coisas impedem a pessoa de alcançar o céu, a unção, o poder. Aí a pessoa não mata essas coisas, não tira da vida dela, mas lê a Bíblia todo dia, ora todo dia e vai para a denominação, participa de ceia, dá 10% do salário, que ela entende como dízimo, participa dos eventos, está sempre na denominação, passos de fé, culto de domingo, escola bíblica dominical, vai sempre lá, mas ela está voltada para o mundo. Aí o coração dela não tem desejo das coisas de Deus. Então, mesmo o menor, aquele que parece que tem um dom pequeno, mas se ele estiver na presença de Deus, Deus vai usar com grande força, de forma extraordinária, vai acontecer as coisas. Vai acontecer grandes coisas, mas é necessário que a pessoa se posicione, tire do mundo e tire do coração as coisas do mundo. Porque a pessoa vai priorizando outras coisas. Aí quando é para falar de Deus, de forma natural, ela não tem aquele desejo, porque ela não se preenche de Deus. Ela pode orar todo dia, ela ora todo dia, ela ora todo dia, ela louva, ela lê a Bíblia todo dia, ela vai em denominação várias vezes, tem contato com os irmãos, vê vídeo de pregação, mas não morreu para o mundo, é dinheiro, é ganância, não abre mão. Então a pessoa não tem o desejo de pregar, aí vai dizer o quê? Não é meu chamado não. Quer enganar Deus, pô. Quer enganar Deus. Que o Senhor Jesus venha trazer entendimento a ti, te fortalecer. Se tu tá nessa situação, sai dessa situação, te entrega para Jesus, volta para Cristo, de coração, abandona do coração as coisas que impedem, as coisas do mundo, se volta para Jesus, não espere entrar num leito de enfermidade para fazer isso, não espere entrar na prova para fazer isso, vai por amor, não pela dor, porque se for pela dor é dor mesmo, vá pelo amor. Se conhecer alguém que precisa ouvir essa mensagem, divulga, que vocês também estão ajudando a propagar o Evangelho. Se você está servindo a Cristo e não se posicionou para anunciar o Evangelho, mas quando você envia uma mensagem de Deus, você está propagando o Evangelho. De alguma forma você já está tendo uma parte ali, porque você está propagando a mensagem do reino. Que Deus repreenda todo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te fortaleça, te prospere e te abençoe. Amém.